Mania de alavancagem, ansiedade, overdose de informações, não ter um gerenciamento definido, assim como também não ter um time frame bem definido, quantidade de operações exorbitantes, ver entrada onde não tem, o famoso dedo nervoso, sair clicando em qualquer lugar, são alguns erros que interferem diretamente a chegada de bons resultados, são erros que todo trade comete. Então agora, nesse vídeo nós vamos trabalhar com especificamente 3 conjuntos de regras que eu aplico em minha vida, e esses 3 conjuntos de regras que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo me ajudou a me livrar de todos os meus erros que atrapalhavam o iniciante, não dizendo que hoje eu não cometo erros, eu sou ser humano, volta e meia ali, às vezes eu me pego sob estresse e tomo uma decisão que eu não deveria ter tomado e acabo pecando aqui e ali, mas todos aqueles erros de iniciantes bestas que fazem perder dinheiro, fazem tomar decisões ruins, me livrei completamente deles. Com esses 3 conjuntos você se livra de todos esses errinhos bestas que o iniciante comete, erros até um pouco mais sérios como ansiedade, dá pra você se amarrar à técnica ao invés de ficar em algo subjetivo, e isso daqui pra mim não fazia sentido, porque eu ainda não estava consistente, então eu ficava mudando a estratégia. Mesmo eu aplicando uma estratégia que dava certo, eu conseguia fechar positivo no final do mês, eu ficava mudando estratégia, mudava meu gerenciamento, mudava a maneira de operar, porque pra mim não tava bom, porque tinha outras pessoas que ganhavam todos os dias, sendo que tinha dias que eu fechava no loss. Então eu mudava, eu continuava pulando de galho em galho. Cara, isso daqui pra mim foi insuportável, porque eu prolonguei demais a chegada de grandes ganhos por achar que não tava legal. Infelizmente a internet tem muitas pessoas que, para manter boas aparências, não mostra o outro lado da moeda. Às vezes, né, tem muitas vidas perfeitas. As pessoas podem ficar enviesadas de que não existe stop loss para quem é consistente. Não faz sentido isso. Trader profissional toma stop loss e tá tudo bem, acontece, time. Renda variável, essa palavra aqui, variável, não significa que vai variar só o tanto que você vai ganhar. Às vezes você vai ganhar muito, às vezes você vai ganhar muitão, não é assim. Às vezes você ganha e às vezes você perde. Por isso que existe essa palavra renda variável. E seja análise de price action, né, análise técnica, seja análise fundamentalista, não existe uma análise que vai te fazer ganhar sempre. Então, se você tiver um dia, 2, 3 dias, 4 dias negativo, calma. O erro pode não ser análise. Talvez você esteja analisando certo, porém, o mercado nesse período que você está aplicando, o mercado está trocando o seu ciclo de movimentação e aí fica tudo bugado. Então, sempre que você for testar uma análise, que você for testar uma nova metodologia operacional, teste no prazo de pelo menos 1 ou 2 anos. No mínimo, 1 ou 2 anos de estratégia fazendo backtest. Porque aí sim você vai ter uma noção se essa estratégia é bem sucedida ou não. E fique tranquilo, se você começar a aplicar as primeiras vezes e começar dando errado, cara, às vezes você deu uma sorte, você pode muito bem começar dando errado. Digamos que você vai aplicar uma estratégia que tem 60% de chance de ser boa e 40% de chance de ser ruim. Talvez você está começando a aplicar essa estratégia justamente naqueles 40% de chance de loss. Então você aplica 1, 2, 3 vezes loss, loss, loss. Se você fez o backtest e essa estratégia se mostrou positiva, se mostrou uma estratégia assertiva ao longo de no mínimo 1 ou 2 anos, entre 1 ou 2 anos, aplique do mesmo jeito que você fez o backtest, que você vai ter sucesso no futuro. Agora, também o mercado muda. Uma estratégia ele não vai funcionar durante a vida inteira. Tem estratégias que há 20 anos atrás funcionava que hoje não funciona mais, porque a liquidez do mercado mudou, o mercado ficou mais volátil, então tem essa transição. Mas se você fez o backtest uma estratégia nos últimos 2 anos e deu certo, provavelmente ela vai dar certo esse ano também. Agora o mercado pode entrar em período de transição e ela acabar acertando menos do que acertou ano passado, mas não vai ser uma coisa que você vai errar todas as vezes, tá, time? Bom, e o segundo ponto aqui, ainda falando de estratégia, é o gerenciamento de risco. Um gerenciamento de risco desbalanceado. Isso daqui é um grande perigo. Além de erro, é um grande perigo. Além de você não ter uma estratégia que vai fazer você ganhar todas as vezes, você não vai ter uma estratégia onde tem uma taxa de acerto muito alta e tem o payoff muito alto. Payoff é um termo em inglês que aqui em finanças nós usamos para nos referir à média de ganhos das operações. Por exemplo, em 10 operações, se eu ganho R$100 e nas próximas 10 operações eu ganho R$300,
o meu payoff dessas 20 operações vai ser a média. Nesse caso é 200. Então o meu payoff médio, falar payoff médio é até uma redundância, o meu payoff dessas operações foram R$200. Então ou você escolhe um payoff alto, ou seja, ou você escolhe ter um resultado médio, ter um ganho médio alto das suas operações com uma baixa taxa de acerto, ou você sai de trades curtinhos, entra em pequenos scalps várias vezes com um payoff baixo, né? Porque se você entra e sai várias vezes, você vai ganhar pouco por cada operação, mas você vai ganhar muitas vezes, então a taxa de acerto aumenta, mas na contraparte, a média de ganhos, ou seja, o payoff, diminui das operações. Não tem como você querer ganhar, digamos que com R$1.000, você querer ganhar R$500, R$600 por cada operação, com a taxa de acerto de 90%. Isso é improvável que aconteça, time. Hoje eu tenho estratégias que tem uma taxa de acerto de 40%. O que? Verdade, time? Eu tenho uma taxa de acerto de 40%. Porém, o payoff dessa operação é mais de 2-1. Às vezes, fazendo day trade em ações ou swing trade em ações, eu entro, por exemplo, na primeira barra do dia e eu só saio na última barra do dia, às 5 horas e um quebrado próximo do mercado fechar. Então, às vezes, quando o mercado é todo direcional, eu passo o dia inteiro ganhando. Às vezes, o mercado fica no 0 a 0, próximo do ponto de entrada, às vezes vai e volta, me estopa. Porém, quando eu perco pouco comparado ao tanto que eu ganho quando a operação dá certo. Mas também, eu já testei muitas estratégias que têm uma taxa de acerto de 90%. Mas ao longo do mês, eu fechava o mês negativo. Como assim? O quê? Uma estratégia de 90% fechava o mês negativo. Por quê? Às vezes, quando eu perdia absurdamente, perdia muito. Fazer preço médio, por exemplo, você aumenta o payoff, você passa a ganhar bastante, porque quando o preço está dando errado, você faz preço médio e reverte a operação que está dando errada, sai ali com ganho, mas quando o preço não voltar para corrigir mesmo fazendo preço médio, você precisar estopar a sua operação, porque já está perdendo quase seu dinheiro todo da conta, aí essa operação vai dar errado e vai tirar todo o seu ganho. Então, você não pode ter todas as coisas. Você não pode ter um payoff alto com uma taxa de acerto muito alta. Eu não conheço uma estratégia que tenha um payoff de 90%, uma taxa de acerto de 90%, taxa de acerto de 80%. Se alguém souber, por gentileza, eu compro por 10 bilhões de reais. Porque dentro de um ano eu vou tirar esses 10 bilhões e vou ficar trilionário. Não conheço. Todos os trades que eu conheço, que eu já tive contato durante essa vida, trades profissionais, não conhecem uma estratégia que tem o payoff muito alto e uma taxa de acerto também muito alta. Você tem que optar. Se você quiser acertar bastante vezes, você vai acertar bastante vezes com um risco-retorno próximo. Digamos que 1-1, você inclusive até assume perder um pouquinho mais do que você ganharia nessa operação. Diminui o payoff e aumenta a taxa de acerto. Ou aumenta o payoff e diminui a taxa de acerto. Com essa regra em mente e você colocando ela em prática, você já vai conseguir se livrar de diversos outros pequenos erros de iniciante, como alavancagem, sair clicando em qualquer lugar, você sempre entra em um scalper e de repente coloca o alvo de uma operação de swing, você entra baseado em um gerenciamento e começa a gerenciar a operação baseada em outro gerenciamento, quer aumentar a taxa de acerto com o aumento do payoff, cometer erros bestas como colocar o stop muito curto, sendo que é uma operação de scalper e um alvo gigantesco de 10-1 em uma operação de scalper. Calma aí, não dá, time. Então, operando de uma forma profissional, colocando esses conjuntos de regras em prática, você vai conseguir se livrar de N erros de principiantes e acredito fortemente que sua consistência ela vai chegar muito mais cedo do que poderia chegar se você fosse aprender isso daqui apanhando, né? Assim, a vida gosta muito de ensinar batendo. E a terceira regra é: não tente combinar várias técnicas operacionais ao mesmo tempo. Isto te deixa sobrecarregado de informação e você fica exausto em pouquíssimo tempo, time. Se você entra no mercado às 9 horas da manhã, que é a hora que a BMF aqui abre, e você começa a combinar várias técnicas operacionais desde as 9 horas, quando for 11 horas da manhã, você não aguenta mais ficar na frente do computador porque o seu córtex pré-frontal está sobrecarregado e você está com a cabeça explodindo.
Isso daqui te deixa muito sobrecarregado e no final das contas você tá patinando no meio de campo e não consegue fazer nada. A princípio, foque em uma metodologia operacional e se dê a liberdade de tentar aplicar em mais de um ativo. Faça o backtest em mais de um ativo. Você pode escolher diversas ações brasileiras, você pode escolher miníssimo em dólar, pode entrar no mercado de Forex e escolher um par de Forex, uma criptomoeda, mas aplique uma técnica. Se você vai operar candle de liquidez, por exemplo, se você vai operar pullback de continuidade de tendência, se você vai operar suporte ou resistência, se você vai operar apenas topo duplo ou de repente um fundo duplo quando estamos em um suporte ali que está a favor da média, se você vai operar baseado em um RSI de 2 períodos, em uma média móvel de 20, de 50 períodos, não sei, mas escolha uma técnica operacional e aplique. Agora, se você já tem 30 anos de experiência, aí é outra história, né? Porque uma pessoa com 30 anos de experiência, ela pode ter 100 técnicas operacionais, ela vai aplicar com os olhos fechados. Isso daqui é ciência, tá, time? Quando você faz uma coisa por 10 anos, você se torna excelente. Independente do que seja. Se você faz essa coisa durante 10 anos, você se torna excelente nisso que você está fazendo. Então, se você é um trader acima de 10 anos, essas regras provavelmente não vai se aplicar para você, porque você estará ciente do que está fazendo. Então, você pode aplicar 10, 20, 30 estratégias ao mesmo tempo e você vai conseguir ganhar dinheiro, porque você já tem de qual é salteado cada vírgula dessa estratégia, e se o mercado não estiver se comportando, você sai dessa, entra na outra, fica nessa porque a outra também tá confluindo e etc. Então, para que possamos alcançar a consistência, o que seria consistência nesse conceito, por exemplo? De forma bem objetiva, a consistência é algo que você faz com coerência, faz com disciplina e com o mínimo de erros possíveis. Isso daqui te torna consistente, né? Te torna lucrativo. Então a consistência é você fazer com coerência algo, você fazer com disciplina e com o mínimo de erros possíveis. Não dá para você ser subjetivo em um mercado tão variável. Você tem que ser objetivo. Se aconteceu, você faz. Se não aconteceu, você não faz. É muito melhor você perder uma oportunidade do que você perder dinheiro. De verdade, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa aquele likezão, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Até o próximo vídeo e valeu, time!